Queria atender crianças pelo online, mas tenho receio. O que precisa para atender criança? Então, assim, gente, para atender tanto criança quanto adolescente, a gente precisa da autorização dos pais, tá? Preferencialmente escrita, tá? Preferencialmente assinada, mas a gente não tem a regra de obrigatório, não diz obrigatoriamente, mas diz preferencialmente. Então, é bacana para que você tenha o respaldo, que você tenha aí, né, pelo menos o documento com autorização. Aí, o que é importante a gente pensar quando a gente fala de criança? A gente precisa pensar na idade e no quanto essa criança vai se manter ali. A criança muito pequenininha, especialmente quando você ainda não tem um vínculo estabelecido com ela, pode ser um trabalho mais desafiador de você fazer, e aí eu nem recomendo, tá? Porque lembra, o nosso foco tem que sempre estar em gerar o máximo de resultado possível para os nossos pacientes. Então, de repente, a criança muito pequenininha, é mais valoroso você atender os pais, entender esse contexto, né? Partindo aqui da minha realidade, a grande maioria dos atendimentos com a criança não é com a criança, né? Chega a criança, o problema é a criança, mas no final das contas a gente sabe que não é. E quem, em sua grande maioria, quem tem poder de transformação nessa dinâmica familiar são os pais, não é nem a criança. Então, no geral, dá para sim, né? Você vai entender o contexto, claro, para ver se dá para estar fazendo esse trabalho com os pais. E se não, eu quero atender criança, aí você vai ter que dar uma cuidadinha na idade. Então, assim, os adolescentes eu consegui migrar com toda a tranquilidade para online. E a criança que eu migrei, ela estava com, na época, acho que ela estava com 7 para 8 anos, assim, e a gente já tinha tido contato presencial e já tínhamos um vínculo bem estabelecido. Então, eu consegui conduzir bem o processo terapêutico dela no online. Porém, eu não sei como seria ela chegando ali no online, sem me conhecer, nem nada disso, menorzinha, tá? Então, dá para atender? Dá, porém precisa ter esse critério da idade, precisa ter a autorização dos pais, ou de pelo menos um deles, e aí o que é importante a gente se ligar no online, tá? Lembra que, como são muitos estímulos, é desafiador você manter a criança ali em atenção plena com você. Então, talvez você vá reduzir um pouquinho o tempo da sessão. O que eu fazia, né, atendendo criança? Eu trazia para ela essa parte do brincar, né? Então, sempre no final da sessão, a gente tinha o nosso momento da brincadeira, mas quanto mais a gente conseguisse alinhar a sessão ali rapidinho, né? Fizesse tudo que a gente precisava, mais tempo nos sobrava para brincar. Então, tudo isso dependia muito da resposta dela, entende? Então, bora, vamos lá, o que a gente precisa hoje? Então, eu já dava uma alinhada, já dava clareza para ela, ó, a gente vai fazer isso, 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 e vai funcionar assim. Tu acha que fica legal assim? Tu consegue? Show, vamos fazer assim então? E aí, como é que a gente vai fechar? A gente vai fechar com brincadeira. Quem escolhe a brincadeira hoje? Eu, você? Às vezes a gente fazia essa parada de, você já pensa a semana aí, qual é a brincadeira? Então, até brincadeiras simples, gente, com a criança, é gostoso, né, num fechamento. Às vezes a gente brincava ali de recompensa para ela, de adivinhar o objeto. Né? Então, eu pegava alguma coisa da minha gaveta e eu dizia, fulana, adivinha então o que eu tenho na minha mão. Ai, Fran, é uma caneta. Não é uma caneta. Dá uma pista. Né? Eu dizia, é laranja. Aí, mostra um pedacinho. Eu dizia, vou mostrar só um pedacinho para você. E a gente ficava ali naquele alinhamento. Mas, nesse momento, a gente já tinha cumprido ali, concluído tudo que era pertinente à sessão, tá? Então, dá para você trazer esse alinhamento. A criança muito pequena eu não recomendaria, eu acredito de verdade que o presencial, nesse caso, ele é muito importante, mas se é uma criança um pouquinho maior, que você consegue gerar conexão com ela ali no online, dá para fazer, tendo daí esse respaldo ali dos pais, beleza?